Olá, sejam todos e todas bem-vindas a mais um dia do podcast Elas Donas de Si. Mais uma convidada especial aqui nessa mesa. Assuntos interessantes. Fica aqui comigo. Gostou da minha introdução? Ficou assim bem chique, né? Gostei, tudo bem? Então se apresenta, quem é você? Vai lá, se apresenta aqui para essa câmera aqui, ó. Vamos lá. Quem sou eu? Todo mundo me conhece como Madu, mas antes da Madu existia uma pessoa que se chama Helenita, que isso é inédito, que ninguém sabe. Gente, já adorei! Revelações aqui no Elas Donas de Si. Só aqui nessa casa, gente. Então vamos Conta lá. isso. Helenita, desde criança, era uma criança totalmente quietinha, calada, e hoje trabalha como educadora sexual, mas eu não vou falar só de trabalho agora no momento. Então, vamos falar um pouco da minha infância, quem sou eu. Eu fui criada na fazenda, no meio do mato. Gente, com que muitos lindo! bichos. Subindo em árvore, se arranhando toda, cheia de reloginho no Não muito, joelho. porque eu era muito mimada. Eu era mesmo? a que subia na árvore e ficava chorando pra descer. Princesinha! Mentira! Tinha uma vez eu subi na árvore e minha mãe teve que me tirar porque eu não conseguia descer da Como é árvore. que é isso, gente? Mas enfim, eu A tava princesinha sempre ficava lá ficava chorando. Mas peraí, gente, segura aqui que eu já tô adorando essas revelações. Subiu na árvore, ficou com medo. Mas tu, que classificação tu é, filha? Primeira, meio, Eu sou segunda? do meio, mas é como se fosse a última. Meia, A minha tava- irmã do meio, ela é mais sapequinha do que eu. no Viu? caso. Do meio, mimada, princesinha. Vai, princesinha, conta aqui Então, pra vamos gente. lá. Então, na minha infância, eu era uma criança totalmente estudiosa até hoje, né? Viciada em estudos. É. E não tinha muito comunicação, como eu tinha que crescer num lugar totalmente humilde. Meus pais são bem humildes. Então, era aquela criança calada, eu não gostava muito de compartilhar as coisas. Entendeu? Não fazia, por isso que você falou que não fazia muito essa Não, estripulia, eu né? achava até que eu era garota estranha, porque não tinha muitas amizades. Se me colocasse pra fazer alguma coisa com alguém de trabalho na escola, eu não gostava. Então, Olha isso, Então gente. passei por um processo muito assim, como é que eu posso explicar? Exclusivo no meu mundo. Então, na adolescência passou essa fase do meu mundo também. Mais ou menos. Ah, Depois dos tá. 15 anos, eu sempre Ah. fui mais quietinha. Mas é aquela questão de agora entrando pro lado de crença. Eu sempre escutava quando era criança: ah, essa menina não fala, essa menina é sonsa. Então eu acreditava que eu era aquilo ali. Então, por muito, muito tempo, eu nasci e fui criada dentro desse padrão. Sendo que eu fui criada dentro de um regime totalmente religioso, onde você usava um saião lá no meio das canelas, eu tinha que ser obrigada a usar Criança uma tem que usar saia assim. grande, porque eu escutei coisas tipo, não toca aí que isso é pecado, não faz isso, tava de calcinha, de shortinho, meu tio obrigava eu poder tirar, porque eu tinha que estar com a roupa grande. Então, fui podada, né, muito pequena, e cresci acreditando que aquilo ali era uma verdade minha. Olha aí, ó. Gente, aqui, ó, já dá outro podcast. Já deixo aqui estendido o convite para um outro podcast desse daqui. Mas sabe que isso é uma coisa muito importante? Já presta atenção nessa dica aqui que eu sempre falo com vocês. Tudo que você aprendeu do 0 aos 7 anos de idade é o que você armazenou. Olha aqui a prova. Fui podada de que isso não pode, isso não deve, isso não vai. E aqui eu não estou dizendo entre certo e errado. Ela está trazendo a história dela. Então, você aí deve estar se identificando também, né? Pois é. A partir dessa informação, é o que a cabeça dela armazenou. O que você falou? Não pode isso, não pode aquilo, você é muito Exatamente. calada. São não é? nossos programadores mentais, Ah. que é políticos, pai, pastores, tios, Sociedade. avós, sociedade. É. Eu cresci acreditando que eu era aquele serzinho pequenininho, que não falava, até fui crescendo. Com meus 15 anos, eu me distanciei dos meus pais, porque eu fui estudar fora, na casa de tios. Aham. Então, mesmo assim, aí entrou a fase da síndrome de Deus. Faz tudo pra É todo assim mundo. mesmo. Então, até assim os meus mesmo. 18 anos, eu era aquela menina que fazia tudo pra todo mundo, obedecia todo Prestativa. mundo, ajudava todos os meus tios, cuidava dos primos, aquela coisa toda. É. Mas, voltando um pouquinho atrás, com meus 10 anos, eu quase sofri abuso sexual da parte do meu tio, e eu guardei isso comigo
Até dentro de uma sessão de terapia por muito tempo. Tá sendo inédito. Ninguém sabia Gente, isso. Eu tô só aqui elas da nem contei pros meus pais. Mas eu já passei por algumas cenas de abusos. Tanto emocionalmente, como falas. Por eu ser uma criança mais tranquila. Mas na minha não era aquela criança espalafatosa. Então eu tinha aquele jeitinho. E por muito tempo sofri bullying na escola. Porque eu tinha um cabelo totalmente cacheadinho, eu era mais gordinha, e aí passou por todos esses processos. Imagina. Então, quando foi ali meus 10 anos, eu tive essa cena, onde eu tenho essa cena até hoje, mas isso eu consegui liberar dentro de muito trabalho, onde meu tio me colocou no colo dele, meio que me esfregou em cima, e eu já tinha essa questão de ser quietinho. Depois disso, foi ali um caos. Me fechei. Acabou. Engoliu. Aqui, ó. Fechou na dor. Não posso contar isso pra ninguém. Olha aí, quanta gente se identificando aí, hein? Não posso falar. Exatamente. Não vão acreditar em mim. Olha isso, ó. Aqui, ó. E aí? Aí eu cresci. Com os meus 15 anos, eu comecei a morar na casa dos meus tios. Mas eu sempre fui muito criativa. Então, quando era criança, eu gostava de desenhar muito. Eu olhava para as coisas, eu desenhava, pintava. Então, com os 13 anos, eu comecei o meu primeiro trabalho. Com 13 anos. Legal. Eu era auxiliar de cabeleireiro. Então, aí eu comecei a trabalhar com os 13 anos de auxiliar de cabeleireiro. Passou ali um tempo, fui pra parte de manicure, já fui manicure. Já também? Já Caramba, que maneiro. Eu lembro que o meu primeiro salário foi lá, R$1.400, que era muito dinheiro, né? Com 13 anos? É dinheiro pra caramba. Não, aí já tá maior. Eu tava com uns 15 anos. Tá bom, mega. Isso, pelo amor de Deus, só pra tu? Tá maravilhoso. Aí eu comecei a trabalhar e foi passando. Com os meus 17 anos, mais ou menos, eu me tornei depiladora e fazia os dois. Quando eu tive meu primeiro namorado com 18 anos. Aí, então, com 18 anos, eu tive o primeiro namorado e engravidei com 18 ainda, só que quase 19. E a minha vida, a roda da vida, ela veio ela foi literalmente no 320. E aí começou as loucuras, né? Eita, e aí? Aí eu tive meu filho com 18 anos com o segundo namorado, tá? Não deu tempo nem de fazer muitas coisas. Aí eu tive filho com 18 anos, com 19 eu tive... com 20 anos eu tive minha segunda filha, então eu tenho um casal de filhos. Ai, tem um casal. Tem um casal de filhos. Mas, quando eles tinham 2 anos, enfim, a lei, a ordem da vida, eu me separei deles. Porque eu sempre falava uma coisa, assim, era muito decidida, eu só era quietinha, mas eu sabia muito bem me posicionar, colocar limites em algumas coisas. Eu falei, eu posso até engravidar, mas eu nunca vou deixar de estudar. E eu falei isso com a minha mãe. E aconteceu exatamente isso. Com 18, com 20, quando eu estava com 2 anos, eu virei nômade. De estudar, de ir buscar conhecimento. Não, eu virei nômade de mudar mesmo, em vários lugares, sozinha. Sem ajuda de pai, sem ajuda de mãe, sem ajuda de ninguém. Primeiro eu comecei a fazer um curso de estética. E aí, com quantos anos ali, mais ou menos? Que gera essa independência do eu vou pro meu espaço 22 sozinha. 22 anos, mais ou menos. 22 anos ali. Aí já tem o casal? Já, porém... Ok. Hoje eu moro no Rio de Janeiro sozinha. Tem mais ou menos 9 anos que eu não vejo minha família e nem eles. Tenho contatos e tudo. Mas eu já viajei, já morei em vários lugares. Fui estudando. Até chegar nos meus 22 anos, que foi quando nasceu a Madu. Aí agora a gente conheceu, gente. A Madu, é por isso que ela tinha que apresentar primeiro quem era. Não, porque a Madu nasceu bem depois. Que máximo. E aí, Madu passa a ser o nome da sua marca, né? Na verdade, é o meu nome, eu tenho registro desse nome também, que é um Sânias. Agora entra a parte profissional mais avançada, vamos dizer assim. Com 20, mais ou menos 22 anos, 20 anos, eu já estudava o Tantra. Então, eu sou terapeuta tântrica, com 20 anos eu me formei. Depois de uns 2 anos, ali os 24 anos, eu fiz formação de educadora sexual tântrica também. Foi quando nasceu ali a Marga Madu, que significa doce caminhar. Mas do caminhar não foi nada doce. É uma jornada aí, É só um nome, mas é exatamente isso. É você aprender a apreciar, vivenciar estando no caos, porque o Tantra transmite isso. Você está no estado meditativo, mesmo estando no caos.
Então, para mim, a virada de chave de muitas coisas foram ali, porque aí eu identifiquei, eu posso ser quem eu sou, aí eu me reencontrei com a minha identidade. Boa. Através dos traumas, dos abusos emocionais, abusos dentro de família, questões sexuais. E ali, o Tantra, imagina que você é uma cebola. Eu gosto sempre de trazer essa... Gosto disso. E ali você vai descamando, né? Você vai tirando as camadas, e você vai tirando as camadas, e você vai se reencontrando. E foi assim que nasceu o Amadou, né? Então, eu optei por receber e vibrar e usar esse nome em todos os lugares, que é o nosso Sanyas. Dentro do Tantra significa isso. Como que foi que surgiu? Como que funciona isso? Você passa por todo um processo na formação. Quando você tá na formação, você passa ali dentro do instituto, num lugar com várias pessoas, com alimentações totalmente saudáveis, sem comer carne, meditando 5 horas da manhã, passando por todo o processo de cura, porque um terapeuta de verdade, um terapeuta curador, ele passa por um processo de cura para se tornar uma pessoa, um guia de cura para outras pessoas. Não tem como você doar algo que você não tem. Perfeito, Madu. Perfeito. Deixa eu pegar esse gancho aqui. Olha que gostoso. Ela tá falando ali de um encontro com ela, por isso eu brinquei aqui, né, que no início eu comecei assim com uma voz bem sensual, porque as pessoas fazem muita confusão sobre esse conhecimento, e ela vai desmistificar isso aqui pra gente, tá? Mas deixa eu pegar esse gancho que ela trouxe aqui, no traçar desse caminho, ela foi se conhecendo e quebrando suas barreiras, buscando autocura. Quando você fala, Madu, de que há muitos traumas, há muitas dores, há muito abuso, e o abuso nem sempre é só sexual, né, Madu? Exatamente. Ele é moral, ele é palavra, ele pode ser físico, né? Ele pode ser dessa estrutura desse ser humano que é construído, como ela colocou ali, lá dentro daquela sociedade ali que tu vive ali naquele momento, às vezes da escola, dos coleguinhas, dos tios, pais e mães. Quem vive e quem pertence à história daquela criança de 0 aos 7 anos de idade ali é o momento que você vai formar tudo isso. Formei, guardei nas minhas caixinhas, lá na minha vida adulta, qualquer que sejam as emoções que eu vou passar, os meus desafios, eu vou acessar essa caixinha. O que eu faço? Comparação. Né? Disseram que eu era muito... você usou a palavra... sonsa, calada, sonsa. Eu sou muito sonsa. Eu acho que eu sou isso mesmo. Eu sou uma pessoa confiável, não. E não é verdade. Você só era intra. Exatamente. Por causa das dores ali, das escolhas. Você aqui, ó, vive no teu mundinho. E aí, essa pessoa é classificada de forma a partir do olhar do outro. Exatamente. E não do que ela é. E aí, é uma caminhada até encontrar a Madu. Exatamente. É uma coisa que eu não falei, que eu acho interessante falar. Quando eu tava grávida da minha filha, eu... fui obrigada a ficar na casa da minha mãe, mas eu sempre trabalhei, meu pai nunca me deu nada, ninguém. Eu sempre trabalhei em todos os sentidos, até a última semana de fazer ali a cesárea, que foi tudo cirurgia. Então, eu tive muitos abusos em questão de fala dentro da minha própria casa, por parte da minha irmã. E a minha mãe, eu tenho uma conexão incrível com meu pai. A gente tem uma relação maravilhosa. Não que a minha mãe nunca me tratou mal, não é isso, mas... eu sempre senti uma exclusão, desde muito pequenininha, né? Porque a gente tem diferença de, sei lá, de 3 anos, mais ou menos, eu com a minha irmã. Então, eu escutava, vai embora que ninguém gosta de você aqui. Olha, os abusos emocionais. Você tá aqui de favor. Então, eu cresci cresci não, isso na minha gravidez, eu ouvi muito isso. Até que, um certo momento, eu realmente fui embora. Então, tipo, você mandou, fiz. Cara, olha que interessante como é que é importante você parar para poder olhar e fazer a busca do autoconhecimento, que com as suas técnicas você traz muito isso, né, Madu? Isso. Que com as técnicas ali do Tantra eu faço meu autoconhecimento. Vou acessando algumas dores que eu não olhei. Uma outra identificação que eu tive aqui é que eu uso o mesmo jargão que você. Terapia é descascar as cebolas emocionais. Exatamente. E tu consegue descascar uma cebola sem chorar? Tu consegue? Não. Não, né? É assim. Então, descascar as minhas emoções, eu vou esbarrar em muitas vezes ali que eu tô chorando, em que eu vou ao caos, que eu vou ao desespero, mas eu vou ressurgir, porque tu também não passa a vida inteira chorando por causa da cebola. Passa, aquela ardência, passa. E aí eu uso a mesma metáfora. Exatamente. Terapia é descascar as suas cebolas emocionais. Então, muito aí, top isso. O meu mentor, ele falou, mas gente, vocês vão achando que depois de vocês colocar
o pé daqui pra fora, não vai ser fácil não. Gente, pra que Aí eu fui inventar de ir pra uma festa, perdi meu celular. Eu falei... Aí começou a acontecer todas as desgrameiras que possível. Aí aconteceu várias coisas, depois que surgiu ali a Madu. Passou mais uns 3 a 4 anos, fui trabalhando, fui descascando tudo que tinha de descascar, mas aquela questão, o que você é hoje não é o que você é, o que as pessoas dizem que você é e você acredita que você é aquilo. E por muito tempo, se ninguém te falar, você vai acreditar que você é aquilo? Perfeito, Madu, perfeito. E aí eu fui descobrindo coisas sobre mim. Aí entrei em relacionamentos, nunca fui de ter muitos relacionamentos, mas tive um que a pessoa era mais nova do que eu, e depois de muito tempo de terapia, eu consegui identificar um padrão, aonde, por eu não ter crescido com o meu filho, eu era mais mãe dele do que mulher. Olha aí, aí o inconsciente mais um negócio bem ruim, porque acontecia um ciclo de você tentar terminar e voltar, e acontecia algum problema. E assim que a gente se conheceu, dentro desse relacionamento, a mãe dele se suicidou depois de 4 meses que a gente estava namorando. Nossa. E eu ia me separar porque eu não queria namorar. Olha isso. Aí aconteceu isso. Eu fiquei, cara, eu não posso deixar essa pessoa. Aí veio o peso da confusão. Aí veio o peso da confusão do inconsciente, que eu preciso salvar, eu preciso estar nesse lugar. Nossa, gente. Aí eu passei, fui passando ali uns 4, 5. Foram 4 anos. E dentro desses 4 anos, eu nunca disse sim pra ele, mas vivia com ele. Ninguém acredita nisso. Então, eu não postava nada no Instagram, eu não compartilhava nada. Ele ficava com muito ódio, porque você não quer me mostrar, a gente saía junto. Eu não pegava na mão dele, eu falei, você tá comigo porque você quer. Eu era debochada, eu era uma pessoa que não tinha muita consciência também. Mas aí, eu falei, né, poderia ter colocado um ponto final, mas existia uma prisão emocional ali. Que é de ambos, né? Hoje você consegue compreender isso? Isso, eu consigo compreender. Bom. Eu consigo ter a visão de que eu fui uma pessoa muito mal com ele. No sentido de que poderia ter colocado um ponto final. Ele me venerava de todas as maneiras possíveis, né? Então, ele falava bem de mim pra todo mundo. A gente se dá muito bem. A gente nunca teve uma briga assim. Mas foram coisas mesmo internas minhas, que a partir do momento que eu comecei a estudar profundamente no meu autoconhecimento... Você foi achando essas rachaduras. Entendendo algumas perguntas que a gente acha que não tem resposta. Eita, já jogou na lata aqui, ó. Você acha que não tem resposta? Elas estão dentro de você. Exatamente. E aí, Madu? Aí passou por um belo tempo, eu tive que fazer uma mudança, aonde eu moro no Rio de Janeiro hoje, eu morava no Recreio, e hoje estou em Nova Iguaçu. Isso pra mim foi um caos, porque eu odiava, nem sabia que eu ia vir pra cá. Aí foi mais uma mudança, que eu ia pra São Paulo, aí não fui pra São Paulo e vim parar em Nova Iguaçu. Aí tem aqui vai fazer uns 2 anos que eu tô aqui, e muitas coisas mudaram. Aí eu teve mais uma virada de chave, aonde eu me tornei perito em PNL e hipnose clínica. Então, hoje eu trabalho com educação sexual e desenvolvo um trabalho tanto para o público masculino, principalmente, que é o meu maior público, e para o público feminino, para reconstrução de identidade, onde a gente aborda todas as questões emocionais, espirituais e as programações mentais. Nossa, coisa mais linda. Não disse pra você que aqui só senta gente boa, gente? Tá com o caderno na mão? Tá com o caderno na mão. Você já sabe que é aqui, só com o caderno na mão, porque aqui tem muita dica. Deixa eu aproveitar o gancho aqui, ó. 2 perguntinhas que eu vou fazer pra gente desenrolar esse negócio aqui que tá legal demais, hein? Primeira coisa, educação sexual. Isso tinha que ter na escola. Meu Deus, não aquela safada que a gente recebe lá na escola, não. Educação sexual, que é muito diferente, ela vai explicar pra gente agora. E quero que você, junto com isso, discorra pra mim sobre esse olhar de ensinar, inclusive, essa educação de autoconsciência para o masculino, que é um nicho, sabe? De olhar que é muito deixado de lado, né? Ele meio que tá lá na jaula dos leões e se vira sozinho. Né? A mulher, ela tem mais esse apoio, tem mais esse olhar, isso seja em sociedade, em trabalhos, em projetos, mas o homem tá meio que jogado na jaula dos leões sozinho. Então, você fala dos dois aí. Primeiro, educação sexual, a importância dela na vida de autoconhecimento de cada um de nós aqui. Tá, eu vou responder
de acordo com o que você me perguntou sobre o público masculino. Ok. Eu falei que no início eu tinha sido abusada, quase, ele não teve um abuso tão avançado, mas foi um abuso sexual. Sim. Por um homem. E esse homem era meu tio. Hoje eu trabalho com homens. Todo mundo me pergunta como que você consegue trabalhar com o público masculino, porque não é fácil, Sim. É desafio. Sim. Mas todas as mulheres, desde nossa infância, automaticamente a gente recebe, querendo ou não, mais apoio de educação sexual, explicando algumas coisas. O homem, ele tem uma identidade, a mente totalmente fragmentada desde a sua infância. Boa. Entendeu? Aonde ele aprende que sexo você tem que pegar várias pra ser o machão. Primeiro que você tem que perder a virgindade pra se igualar ali no e se detonar homem, social, né? Isso aí. No grupo social. Então, por que que eu hoje trabalho com isso? Porque os homens, eles foram castrados, né? A gente fala assim, castrado é uma palavra pesada. Não, eles foram castrados em todos os sentidos. Na educação sexual, como tratar uma mulher, Sim. Entendeu? Auto-amor. Entendeu? Eu posso falar de amor porque eu fui criada dentro de uma família onde meus pais, eles são adolescentes até hoje. Ah, legal. Então, assim, agora é a questão da mulher que você perguntou. As mulheres também. Por quê? Por que é tão difícil falar de sexualidade com o público feminino, principalmente para aquelas pessoas como nossas tias, nossas mães, porque elas também foram castradas sexualmente. Não toca aí que isso é pecado, isso é feio, é sujo. É sujo, é feio, não pode. Então você já cresce com aquela questão, nossa, eu não posso me tocar. Não posso nada. Eu não posso fazer isso, principalmente pessoas que são cristãs, porque cresce dentro de um regime onde o corpo é um pecado. Mas se o corpo é um pecado, como que o corpo é um templo? Nossa! Eu vou levantar, não sei você aí não, mas eu vou levantar que vou embora, que já deu na cara. É isso. Como é pecado se o corpo é um templo? Adorei, amiga. Acho que eu vou botar isso aqui, ó. O tema, vou botar esse tema aqui. Adorei. Entendeu? Então, na Bíblia, a gente entende que Deus está dentro de nós, que você é o grande eu sou, que o corpo é um templo, mas existe a religião. Esse bloqueio aí, né? E essa parede. Existe a espiritualidade. Então, eu costumo dizer que a religião é um homem que cria. Entendeu? Em nenhum momento tá escrito lá na Bíblia que tocar nas partes íntimas é pecado. Pelo menos eu acho que não tem, né, gente? Então, só... vai ler Cantares de Salomão para entender o que a gente tá falando. Vai lá. Entendeu? Vai lá ler. Exatamente. E, inclusive, esse livro, ele fala muito sobre a conexão do casal. Ele usa termos de cachos de uva. Muito. Mas existe ali uma questão de uma comunicação muito aberta sexualmente falando. Para o casal, isso aí. Exatamente. Então, a mulher, ela é totalmente castrada nesse sentido, onde não pode colocar uma roupa bonita, aonde não pode colocar uma roupa que, eu vou me aparecer. Por que você vai se aparecer? Será que foi porque quando você estava na sua infância, você foi totalmente rejeitado, foi totalmente abandonado, e você acha que você vira naquela bolinha onde eu não posso ser visto? Ou então ouviu aquela frase assim, você é muito exibida, hein? Aqui, ó, gente, eu cresci com essa frase. Você é muito exibida, você é parecida demais. Gente, eu sou nascida e criada em circo, num palco. Como eu não vou ser exibida, meu amor? A pessoa exibida sou eu. E aí, quando eu tive o processo de autoconsciência, eu entendi que isso não era um defeito, isso era a minha qualidade. Mas quantas vezes, lá na infância, lá na adolescência, eu sofri com essa palavra. Olha aí, ó, o que você tá falando. Então, ó, boa dica aí já, hein, gente? Para olhar para você. Por que você não pode se sentir linda, pode se sentir bela, pode se sentir apresentável? Por que não? E aí, essa mulher não sabe isso, né? A gente tem 5 feridas emocionais, né? Que é da rejeição, do abandono, da traição, da humilhação. É isso aí. Enfim, geralmente, pessoas que carregam ferida da rejeição, por exemplo, elas têm um perfil do doador, onde elas tentam se encaixar em um grupo, não sabe dizer não para as pessoas. Não sabe dizer não. Não sabe colocar limite, não usa sua autenticidade porque acha que você vai ser ridicularizada, ou que você vai ser vista demais. Carrega o mundo nas costas. Vive com dor na coluna esse povo. A gente fala isso das 5 personalidades, dos 5
perfis de caráter comportamental, é a linha que eu trabalho. Tem mais, gente, mas eu também trabalho com essa aí, mas tem 8 ou mais, né? Mas tem umas linhas que trabalham com 8, eu trabalho com 5, como você acabou de falar, exatamente essa aí que eu trabalho. Então, você vai começando a entender isso daí. Então, traz aqui para mim a importância de ter essa educação sexual. Eu, pessoa, independente de ser homem ou mulher, qual a importância disso? Tá, vamos lá. Vamos voltar no tempo? Vamos falar da minha avó. Né? Eu tenho uma avó que ela nunca teve homem nenhum depois que meu avô morreu. E hoje ela ainda vive ainda. Aí a questão, ela é cristã, ela é adventista. E toda vez que a gente tocava no assunto de sexualidade, ela via com cabo de vassoura pra bater na gente. Olha isso, gente! Exatamente. Então, depois dos meus 15 anos, eu comecei a ser um pouco mais autênticas, né? Então, eu tinha uma comunicação totalmente aberta com minha família, com meu pai. E a importância da educação sexual. A minha avó, vou trazer aqui no sentido, ela vive dentro de uma bolha, dentro de uma prisão, onde ela nunca se realizou como mulher, nunca se realizou ali como uma esposa de uma nova pessoa, com o seu próprio corpo, com seu próprio corpo, entendeu? Então, ela vive envergada para dentro porque nunca teve autenticidade, nunca pôde usar a autenticidade dela. E eu posso dizer que uma mulher dessa, ela vai morrer infeliz. Ela nunca experimentou um orgasmo na vida. Olha aí. Entendeu? Por que a importância da educação sexual? Eu não vou trazer aqui uma resposta clichê de toque, não. Eu vou voltar lá para nossa mãe, para nossa avó, porque é nesse sentido. Qual era a importância da educação sexual de verdade se existisse isso? Com certeza iam ter muitas pessoas com mais felicidade, com mais liberdade, entendeu? Porque aí eu encontro prazer na vida, né? Exatamente. A gente traz sempre muito isso. Quando a gente começa ali a estudar um pouquinho Tantra, não sou especialista como ela, mas tenho noção do que ela está dizendo, você começa a perceber que é o mesmo tesão de prazer da vida. Eu falo que encontrar a sua missão, o seu propósito, é encontrar o tesão. Isso aqui me dá um tesão, isso me dá um prazer. Não, mas isso te dá problema. Não, mas é esse problema que me atrai no sentido de construção, de aprendizado. Olha como é que isso é diferente, né? Me veio na cabeça aqui, agora eu vou compartilhar. Eu tenho uma querida, muito querida minha, que é professora. E ela tem um prazer em ensinar. Inclusive, ela veio no meu podcast, tá aqui a entrevista dela, a Patrícia. Muito linda a entrevista dela. E olha a frase que ela trouxe. Prazer, gente, tesão em ensinar. Anos de professora. Eu entendi que eu queria ser, e essa era a minha missão, ponte para os outros. Gente, me deu vontade de chorar na hora que ela falou isso. Presta atenção, um professor com todos os desafios, com todos os perrengues, com todas as faltas de respeito. Muito. Né? Minhas tias quase todas são professoras. Tá vendo? Muita falta de respeito que existe na sociedade com essa profissão que, infelizmente, a gente só vai conseguir ser evoluído quando começar a olhar para essas bases principais. É minha opinião, tá, gente? E aí ela trouxe essa frase e eu me emocionei muito, sabe? Quando ela disse assim, essa é a minha missão, Lu. A minha missão é ser ponte para o outro. Caraca, que coisa linda. Ponte para quê? Para conhecimento. Isso. E o que me liberta? Conhecimento. Cara, eu fiquei apaixonada, emocionada. Então, esta daí tem tesão no que faz. Vou te trazer mais um exemplo. Qual a importância da educação sexual? Talvez se meus pais me tivessem ensinado sobre educação sexual de uma forma positiva, eu não teria mentido, eu não teria sido abusada, não teria sido, entendeu? Porque eu entendia, eu ia entender. E eu não tive essa educação ali, por quê? Eu sou filha de índio. A minha mãe é índia. Linda. Então, a minha mãe, ela é totalmente mais pra dentro. Meu pai não, meu pai é escangalhado. Ele é o que faz a festa, ele é brincalhão, a gente conversa como se estivesse conversando com meu amigo. Ele compartilha as intimidades com a minha mãe. Então, assim, a minha mãe fica pé da vida com ele, mas então eu não tive. Você pergunta, trazendo ali a resposta que você, qual a importância da educação sexual? É muito, verdade. Entendeu? Hoje em dia, o que mais tem é esses casos dentro da própria família. Sim. Entendeu? Até porque a maioria dos abusos, aí falando do olhar terapêutico, e aí você que está me ouvindo vai concordar aí comigo, ele vem a partir da confiança. Só abusa quem é próximo da minha rede. É um tio, é um pai de um amigo, é quem está comigo. Porque para ele gerar o abuso, ele primeiro gera confiança. Aí a gente voltou lá para aquelas 5 personalidades
E aí é o do ser usado, né? Do eu ser abusado, do eu ser manipulado pelo outro. Então, normalmente, em vários casos aqui dentro do olhar terapêutico, eles vêm a partir dessa confiança. Eu confio. E aí esse cara vem e abusa. Gente, presta atenção, só escuta essa cena, tá? Como é que isso gera um abismo de problema. O meu abusador é alguém que eu confio. Logo, se eu confio, o que acontece com a minha vida? Não confio em mais nada, amiga. Exatamente. Não confio em mais ninguém. Cratera ali, uma cratera, né? E se esse abusador for do sexo masculino, eu rapidamente conecto tudo isso com Deus. Deus, você é masculino, você não deixou eu fazer, não me protegeu. Como assim? Olha aí, que confusão, gente. Terapia resolve, vai por mim. Mas olha aí o tamanho da cratera que fica, né? Então, se a pessoa, de repente, não quer ir para terapia, ela busca outros canais, não é? Como essas técnicas que você ensina, certo? Exatamente. Tem uma pergunta que as pessoas me fazem muito. Quem procura mais a terapia, homem ou mulher? Os homens. Que máximo! É que meu público é mais mulher, mas eu gosto dessa informação. Os homens procuram mais a terapia Mas você fala sexual. a tua terapia. Isso, entendi. A questão... Porque é uma técnica terapêutica também. Tá, entendi. Desenvolvimento que envolve... Porque, assim, a forma que eu trabalho é totalmente diferente. Boa. Eu não vendo esses orgasmos em clichê que todo mundo faz. Então, eu trabalho literalmente com uma consulta totalmente avançada. A pessoa chega pra mim, aquele não vai me fazer gostar. Não. Eu sempre busco entender por que você tá procurando isso. Qual é o seu objetivo com esse orgasmo, vamos dizer assim? Às vezes ele não tá procurando o orgasmo, ele tá apenas procurando alguma questão para ele afogar a questão de um trauma, de um bloqueio, ou buscando a questão do afeto, aquela pessoa doadora. Ele tá escondendo, é o que você aquela falou. pessoa que foi abandonada, que foi rejeitada, e ele só sabe dar. Então, se ele só sabe dar, ele quer alguma questão ali, uma experiência onde ele possa dar mais do que receber. Então, existe a questão da educação sexual também, que o homem ele aprende apenas, o homem tem que fazer isso, o homem tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Não. Existe principalmente dentro do relacionamento. O relacionamento, ele tem que ter a questão da reciprocidade. Porque senão só dá, não tem como, não funciona. E aí não tem jeito, né, Madu? Vai chegar uma hora que alguém vai ficar vazio nessa história. Porque se eu só tô dando, não recebo, uma hora eu vou ficar vazio. Exatamente. Né? E acontece isso bastante. Muito. Eu vou dar mais uma resposta para aquilo que você me perguntou. Qual a importância da educação sexual? Hoje, eu tô criando um método que foi pensado no público masculino, mas que é expandido para todas as pessoas. O que tem dentro desse método? Tem 8 anos que eu trabalho como educadora sexual e não sei o porquê, mas o meu público sempre foi mais o público masculino. Sempre são pessoas, homens que têm problemas no relacionamento, que estão casados, mas têm fantasias, fetiche com coisas assim absurdas, que eu não vou entrar em detalhes. E aí entra a importância da educação sexual. Porque, às vezes, o que ele está procurando, aquela fantasia ou um fetiche de alguma questão, é só uma forma, um escape de um problema emocional. De esconder daquilo que está lá nas camadas dele, né? E aí a gente consegue trabalhar. Então, dentro desse programa, ele vai se chamar Akash. Já adorei. Adorei o tema. Algo que está sendo criado. E qual é o objetivo desse programa? Literalmente, o criador já está dentro de você. O Akash é o quê? O Akash é o 5º elemento. Ou seja, tem o elemento água, tem o elemento fogo, o elemento terra e o éter. O éter é o Akash, o poder de todas as coisas. E o poder de todas as coisas já está dentro do homem. Por ele ter sido totalmente fragmentado, ele dispersa e drena a energia sexual dele de uma forma negativa, com pornografia. Boa. E aí, a ideia desse programa, desse método de tratamento, de desenvolvimento, é para que a gente consiga resgatar a identidade fragmentada do ser humano. Adorei, entendeu? Gente, coisa linda. E o que é a identidade fragmentada, Madu? O que é esse nome? É como eu falei no início. Onde a gente já entra com toda a abordagem do Tantra, bioenergética. Bioenergética é um tipo de terapia que a gente trabalha com as energias do corpo, entendeu? Onde o homem aprende a se conectar, olhar para dentro e não internalizar tudo.
E vamos trabalhar a questão da reprogramação mental, entendeu? Boa. O que você ouviu quando era criança? Quem disse que você era, sendo que você não é o que falaram para você que você é. É meio confuso, mas é exatamente isso. Então, para mim, chegam pessoas com identidades totalmente fragmentadas. Às vezes, agora falando na parte financeira, você que é homem, empresário, chega um teto, vou jogar aqui 200 mil. Tu lança, tu consegue bater esse teto. O que isso tem a ver? Você já vai saber. Sempre você consegue chegar. E quando chega nesse teto aqui, acontece um acidente, a mãe fica doente, alguém fica doente. E aqui dentro do programa Caixa, você consegue identificar qual é o ponto cego. O que tá drenando isso daí? O que tá drenando, entendeu? Arrasou. Qual é a pré-queda? E aí, como que isso? Por quê? A questão que você utiliza a sua energia sexual e como que você foi ensinado impacta profundamente na sua vida financeira também, não só na sua vida sexual. Tem mais uma pergunta? Eita, olha só, eu tô falando pra você que dá outro podcast, você concorda comigo? Isso tem super a ver. Vou usar aqui a minha linguagem mais simples, porque eu não sou especialista ali como ela, né? Mas olha que importante para você pensar. Você vai falar assim, vocês são tudo doida. Como assim? O que tem a ver a minha realização financeira com a minha realização sexual? Lembra do prazer? Lembra do tesão? Lembra que eu disse que quando você encontra sua missão e seu propósito, é quando você sente tesão e prazer naquilo que você faz? Tudo linkado. Se eu encontro tesão e prazer no meu propósito, missão de vida, logo a minha missão de vida é que vai transformar e prosperar e multiplicar o meu financeiro, certo? E aí, se eu não tenho todos isso aqui e a minha vida sexual está canalizada de forma errada, como ela colocou, drenando sua energia com a pornografia, com traições, com a bagunça danada aí que você faz, vai lá olhar. Tá aqui, ó. Sutilmente drenando. E aí, olha o que ela colocou. Você chega num teto, começa externamente a acontecer um monte de problema pré-queda, desmoronando, que você usa aquele dinheiro para botar... Eu falei, não consigo passar disso, né? Assim? E existe uma raiz emocional. Existe e aqui uma raiz emocional. Faz o scanner, todos os hackers. Vamos pesquisar sobre isso, gente. Pesquisar. Entender, identificar. E aí, olha só como é lindo que Deus cria, gente, ó, tudo aqui conectado. Quando eu achei essa caixinha aqui. Eu sempre digo, Madu, que não é mudar a cena, porque você não consegue mudar, já foi, né? Já te disseram lá, você é exibidinha, você é uma sonsa, já te disseram isso. Mas você muda o óculos. Exatamente. Você muda a maneira que você vê aquela cena. E aí você começa a olhar e falar assim, tá, aconteceu isso por causa disso, e o que eu mudo hoje, olhando essa cena? Aí você vai fazer a mudança. Seja em processo de perdão, seja em processo de autoconsciência, seja em processo de deixar ir. Eu não sei qual é o seu processo. Isso é lá dentro da terapia que a gente encontra. Mas é muito importante você fazer esse movimento. A partir desse movimento, eu sempre digo que você subiu um degrau. Aí tu quer descer ele de novo? Deixa eu ser trouxinha aqui de novo. Não dá, gente, não dá. Já tem consciência, já tem aprendizado, já tem novo nível. E ainda que você tente se enganar de novo, que a gente está falando aqui dessa canalização sexual de forma indevida, como a gente deu o exemplo da pornografia, traição, essa bagunça toda, aí tu quer fazer de novo? Tu não vai, porque tu tem consciência agora. Tu já sabe que vai dar ruim para você, entendeu? Aí tu fala assim, vou pagar esse preço não. Já foi muito alto, já criei uma cratera nessa vida aqui e não quero mais isso. Então você começa a ir para um outro patamar, não é isso? Eu costumo dizer que na escuridão há que tá as pérolas, né? Ai, gosto. Então você fica com medo de entrar na escuridão, porque pode ser doído. Vai ser doído. Vai ser doído para um cacete. Não vai ser nada amorzinho, docinho, não. Mas é lá que você vai encontrar as pérolas que você está procurando. Boa. Porque aí você vai identificando quais são essas sombras aí que você precisa dar luz para ela. Muito interessante isso. Madu, gostei desse trajeto aí de gerar esse nome ali dentro do teu conhecimento do Tantra, que você cria esse nome, né? E aí ele é caminho de flores? Não, fala de novo o significado do nome. Não. Agora você me deixou confusa, não entendi. A palavra Madu, você disse um significado para ela. Doce caminhar. Doce caminhar. Era o contrário. Caminho de flores, não.
É que tinha alguma coisa doce por aí, né? Tinha alguma Flores, coisa doce. né? Doce, tá tudo certo. Doce caminhar. E aí eu gostei muito disso, porque realmente faz essa conexão do que é a nossa busca de autoconhecimento. E a gente sai dessa terra aqui, meu filho, com ainda com o processo de busca de autoconhecimento, porque enquanto eu estou aqui, e aí eu não vou entrar em crenças aqui, por favor, já falei, não me perturba aqui, ó, que é só minha opinião. Enquanto você está aqui, voltando aqui a minha fala, você está em busca de autoconhecimento, em processo de evolução todos os dias, todo momento. E é assim que eu levo, por exemplo, a minha jornada. Eu falo assim, então Deus, o que que hoje eu posso aprender? O que que hoje eu posso construir? E o que que hoje eu posso agregar na vida dela, do outro? Eu sempre faço isso. E não é porque eu sou boazinha, não. É porque é o meu processo de autoconhecimento. Então eu faço esse pedido, né, para o universo, para Deus. Eu crio na espiritualidade, creio na espiritualidade. Então eu faço esse pedido, falo assim, que eu posso ali aprender, seja com o carro que furou o pneu, seja com o carro que atrasou, seja com o endereço que manda errado. E você vai aprendendo aí. Botamos a frase que ela disse aqui, ó, lá na escuridão tu vai encontrar as pérolas, se você estiver atento a esse movimento, exatamente. Não é isso? Tem uma questão que tem gente que fala, mas eu não tenho nada disso. Eu falei, pô, pode subir pro céu. Adoro, Madu, adoro. Vai direto pro céu logo. Vai. Mas fica atenta a uma questão. Nem adoro, tudo Madu. Começou por você. Eita! Eu dava pra vocês que tem que ter outro podcast. Ai, ela fica catucando, gente, me provocando. Não começa aqui. Aqui, ó. Tem muita história aqui atrás, né, Madu? Muita história. Madu, então você traçou esse seu caminho, encontrou a sua jornada. E eu quero que me conte aí que nesse caminho, qual desses aí, que você foi falando de várias viradas de chave, falou, uau! Coisa. Aqui, esse aqui, nesse momento, que vier aqui na tua cabeça agora, foi uma grande chave de virada onde eu me senti dona de mim. Dona de si. Fala aí pra mim. Eu tive duas, né? Que foi quando eu fiz a minha formação de educadora tântrica. Lá eu descobri muitas coisas. Que legal. Aí eu falei, eu posso ser diferente. Ai, gente, adoro! Você botou assim nos peitos e falou, exatamente. Olha como eu posso ser melhor do que eu falei assim, eu não sou uma massagistazinha erótica aqui, né? Que todo mundo vende esse negócio. Boa. E eu gosto de trazer esse assunto aqui. Pode parecer, assim, meio pesado, mas não. Todo mundo vende o Tantra como uma massagem erótica. Aquela coisa lúdica. Tu chegar aqui, eu vou tocar no botão mágico. Uau! Não existe isso. Boa! Não existe. Não é assim. Não é assim. Então, o Tantra, ele me trouxe essa inteligência de entender que o corpo, ele não é o fim. Mas ele é o meio, entendeu? Olha, gente, ele é um meio de encontrar esse autoconhecimento. Adorei. Isso é uma frase minha. A questão agora, que foi agora recente, foi quando eu me formei em PNL, que eu ficava assim, meu Deus, tá faltando alguma coisa. Olha o bichinho do incômodo. Olha o bichinho do incômodo. Aí foi quando começou ali, quando tá faltando alguma coisa, as pessoas vinham até mim, eu queria fazer um pouco mais. Aí eu falei, não tá faltando algum negócio aqui. Aí eu já estudava com o meu mentor, que é o Anderson Luiz, inclusive, maravilhoso. Aí eu fiz a formação com ele de programação neurolinguística, que é PNL, onde a gente entende a questão mental, os programas mentais, as suas crenças, bloqueios, enfim. Juntou nas duas coisas, que são muita coisa, né? Então, pra mim, isso foi uma virada de chave muito grande, porque é algo que eu não vejo ninguém fazendo. E eu falei, eu quero transmitir isso pras pessoas, porque tá funcionando pra mim, tá funcionando pros meus pacientes, por que não externizar pra mais pessoas? E é algo, literalmente, das pessoas, não só do público masculino, mas do ser humano poder encontrar sua própria identidade, entendeu? Através desse conhecimento. Porque se você não sabe quais são os programas que você tem, metaprogramas que você tem, eles te definem hoje. Define a sua profissão, define aquele relacionamento que você acha que tem um dedo podre pro relacionamento, mas você não tem um dedo podre. Você só tem um problema mal resolvido lá atrás. Tem que ajeitar um botãozinho ali. Exatamente. Adoro. Então, a PNL em si, ela traz essa questão de uma forma mais profunda. Porque o Tantra, ele trabalha com a terapia corporal, com as couraças musculares, corporal, então ele ajuda sim em todos os sentidos, mas não é algo específico para isso. Eu não consigo fazer uma análise. Que foi aí que o bichinho te incomodou, né? Isso. E não tô falando só do meu trabalho. Primeiro,
eu tive que reconstruir a minha casa, que eu passei por uma crise de identidade durante uns 5 meses, sem saber o que eu ia fazer, porque dá um ban na tua mente, tá acostumada a fazer algo aqui. Falei, como que eu vou falar isso pras pessoas? Aí entra que eu te responder a tua pergunta agora. Aonde eu posso entregar isso, sim, de uma forma universalista. Que entendeu? Legal. Eu posso fazer essa integração, esse caminho que eu tô fazendo aqui, que pode parecer confuso, de um pouco de tudo, mas a gente tem aqui a receita do bolo no final. Adoro, porque você começou a olhar assim, ó, esse corpo gera informações para você, e eu gostei quando você contou isso para mim, né, que você é isso que me incomodava. E aí eu olho para esse corpo, beleza, essa mão aqui que tá doendo, tá, beleza, passei um remedinho ali. A pessoa volta de novo. Que tá? E aí ela foi buscar o conhecimento mais profundo, técnicas terapêuticas, tá? Para poder entender isso, que é a PNL. Adorei, amiga. Eu costumo dizer que o maior mentor de PNL do mundo foi Jesus Cristo. Perfeito. Concordo plenamente com você. O maior líder. Ele foi uma pessoa que ensinava de uma maneira muito lúdica, muito entendeu? lúdica, mas, agora levando para um lado assim, bem fora da caixinha, né? Que eu sou assim. Ele foi o maior mentor. Por quê? Sim. O que é PNL? É a criação de tudo que tá aqui dentro. Entendeu? Qual é o hacker que tá aqui dentro? Tipo assim, qual é o programa que tá aqui dentro? E a questão que eu falei do dedo podre. Tem mulher e tem homem que acha que tem um dedo podre para relacionamento. E às vezes não. Geralmente, pessoas que têm ferida da rejeição, do abandono, eles tendem a ter relacionamentos, tanto com amizade como conjugal, onde em algum momento ele vai ser rejeitado, ele vai ser abandonado. Entendeu? Então, é algo que você precisa conhecer. É o padrão que tá lá no chip dele. Então, ele não sai daquilo porque aquilo ali é o que ele conhece. Ele vai repetindo, porque ele acredita fielmente que ele só merece isso. Exatamente. Ele acredita que para ele ser amado, ele tá sempre fazendo tudo para as pessoas. A forma que ele aprendeu de ser amado. E isso impacta em todas as áreas da sua vida. Não é vai só profissional, física, espiritual, tudo. Exatamente. Perfeito. Gente, eu adorei, hein? Você gostou também? Então, olha, já segue aqui esse canal, já se inscreve, né? Já se inscreve. E é óbvio que tá aqui embaixo também as informações do canal dela, do espaço dela, onde você vai poder conhecer muito mais sobre esses assuntos e se aprofundar. Então, se eu fosse você, olha, já seguia ela aqui, porque vai se dar bem, hein? Porque o que essa mulher tem de conhecimento para poder trocar, olha, gente, nós ficamos 2 horas no telefone. Olha isso aí, olha isso aí. Então, Madu, gosto disso. Achei muito lindo quando você compartilhou que o bichinho do incômodo, do eu quero entregar mais, eu quero transformar. Eu acho que isso acontece muito quando a gente toma a decisão de encontrar a nossa missão. Tu sentiu esse impacto de, cara, aqui eu encontrei minha missão? Tu sentiu isso? Exatamente. Eu costumo dizer que um baú fechado, ele não transborda para ninguém, né? E aí, hoje, a minha missão é literalmente poder transbordar na vida de muitas pessoas, não só falando financeiramente, porque o que eu faço ali não é curando que eu não sou Deus, né? Não é guiando uma pessoa a ponto de ser só ela. Vou falar de um exemplo de um cliente que eu atendi, ele chegou com uma identidade totalmente fragmentada. Tipo, ele é casado, empresário muito grande, só que ele começou a ter fantasias com esposas e com coisas externas a ponto de ser... É normal ter fantasia com tá alguma bem, coisa que eu vou falar específico com um travesti? Eu não. Entendeu? Aí a gente foi fazer um estudo. Então, a partir do momento que eu ajudo aquele ser, eu não tô ajudando ele. Boa, eu tô ajudando a empresa dele crescer, eu tô ajudando a família dele prosperar, eu tô ajudando a relação com a esposa dele. Arrepiei. Eu tô fazendo a transformação na vida da família dele por inteiro. Então, é um transbordo que, quando o cliente paga, eu vou ganhar só aquele dinheiro. Mas ele vai sair totalmente transformado. Então, é um transbordo que não tem limites. É literalmente algo infinito. E aí aquece o coração que tu encontra a tua missão. Exatamente. Coisa linda, gente. Ai, gente, isso me deixa emocionada porque essa é a minha missão, trazer essas histórias que são reais, são verdades aqui para compartilhar com você. Então, Dona Gissi, ele nasce nesse meu desejo de contar para você essas histórias que você vai olhar e vai falar assim, ih, gente, me identifiquei aqui, hein?
É sobre isso. Então, quando a gente encontra essa missão, Madu, realmente aquece muito o nosso coração, né? Fica quentinho quando a gente ouve, que eu escuto você aí do outro lado aqui, ó, fazendo um comentário. Poxa, adorei essa história. Poxa, isso me impactou. Poxa, na minha vida foi parecido com isso, eu também vivi isso. É isso, gente. Por isso que compartilhar, por isso que comentar é muito importante. Pra gente que tá aqui do outro lado da câmera, né, entender que a gente tá no caminho certo. Pra ela, enquanto terapeuta, poder dizer aqui para você da transformação que ela proporciona através do seu negócio, da sua missão, do seu trabalho na vida do outro. Então é isso, você precisa encontrar esse caminho. Eu sei que não é fácil não, mas é possível. Você sabe por que você fica dizendo que não é fácil? Você sabe por que você fica dizendo que isso não é verdade? Porque você não encontrou ainda a sua essência. Olha o que ela trouxe aqui. Fragmentada. Se fosse você, eu procurava ela aqui, ó. Não é isso? Isso, venha fazer parte do nossa tribo de espartanos e espartanas, que aqui a gente não brinca, não. É brabo mesmo, hein? Esparta, vambora! Exatamente, é o nome da minha tribo e todos eles são chamados e tratados como espartanos. Você quer mudar? Você quer transformar? Ai, que legal! E aí que eu não vou passar a mão na cabeça porque eu não sou mãe de ninguém. Eu tô aqui para mostrar o que você tá passando, tu vai fazer, eu falo, resultado, 80% é teu. Eita, já dá na lata assim, ó. Exatamente. Então, aqui é exatamente assim. Se você quer uma mudança, você quer uma transformação, você tá comprometido com o teu resultado, então você vai fazer parte da nossa tribo. Gente, adorei, gente. Olha isso, cara. Muito legal. Então, nessa jornada aí você encontrou tua missão, encontrou o que você veio fazer aqui. E aí, olha que gostoso. Vocês viram que ela vai trazendo uma construção aqui da história dela pra gente conhecê-la? Que eu já até esqueci o nome dela, tá? Porque é só Madu e acabou. Cadê o teu nome? Helenita. Adorei, gente. Helenita, gente. Vamos lembrar, Helenita. Sabe por que isso? Porque sem identificação, a missão dela tá tão aqui, ó. Tão enraizada que a referência é isso. É o que você cria de marca, né? Então, olha aí, gente. Tá vendo como é que fica transbordando, inclusive nos poros? E ela não tem problema nenhum de ser chamada de Madu, porque ela também internalizou esse nome, né? Então, olha a diferença, gente. É você encontrar essa missão e transbordar na vida do outro. E eu adoro essa frase. Eu gosto muito da palavra transbordo, sabe? Ela mexe muito comigo. E óbvio também, porque eu venho ali de um conhecimento evangélico, então a palavra é muito comum lá dentro. Só que isso mexe comigo no sentido da referência do que Jesus trazia mesmo. Desse exemplo de transformar a vida do outro a partir daquilo que é teu. Uhum. Só acessa isso. E a gente só pode transbordar aquilo que você tem. Boa. Então eu só jorro transbordando porque eu tô aqui cheia para poder dividir, para poder compartilhar. Então, tá aí uma dica poderosa aí, viu, gente? Então já aproveita e compartilha esse vídeo. Tenho certeza que tem mais pessoas precisando ouvir. Então, ó, bota o dedinho aí, ó, já compartilha esse vídeo aí, tá bom? Combinado? Posso contar com você? Então, obrigado por isso. Madu, fala uma coisa para mim. Nessa jornada aí, o que você diria para essa mulher que tá te ouvindo? Que você fala assim, olha, mulher e homens, meu público maior são mulheres, tá? Mas você vai falar para quem estiver ouvindo aqui. O que você diria para essa pessoa para se tornar dono da própria história, sabe? De pegar assim, no chifre do... e falar, o quê? Essência fragmentada? De jeito nenhum, vamos colar esse negócio aqui. Eu sempre vou falar de uma forma universalista, porque eu falo automaticamente para todas as pessoas. Eu vou usar uma única frase. Veja o corpo não como um fim, mas como um meio. Porque o corpo, ele não se separa da mente. O meio de alcançar inúmeras potencialidades. E, geralmente, a gente vê o corpo apenas como o fim, onde tudo acaba no genital. E aqui é da onde jorra toda a energia da criação. Se a energia sexual, ela é capaz de criar uma vida, o que ela não pode criar? Caraca, gente, deixa eu bater palma aqui. É sobre isso. Viu o que eu falei? Aí, eu tô falando, gente, conteúdo riquíssimo. Adorei. É sobre isso. O genital masculino e feminino foi criado para dar vida. Se ele é capaz de dar vida... Eu acho que eu vou botar essa... Eu já não sei mais que frase que eu vou usar, porque ela tá, ó, cheia de pérolas aqui. Adorei, gente. Então é sobre isso. Então, amiga, essa é a sua dica. Porque aqui nesse canal eu bem esqueci de te dar informação, mas aí, como você já sabia, passou. Aqui, vovó mencionou que a gente dá conselho, não. A gente dá dica.
Aí você já deu a dica aqui, né? Mas você quer dar mais alguma? Olha pra dentro e não olhe pra fora, não busca o que tá fora, só olha pra dentro, que as respostas estão dentro. E a gente tem a mania de querer buscar tudo no externo, de externalizar tudo. Ou até de culpar alguém, mas é você que é o culpado da tua própria cagada. Que é eu só vou ser feliz quando a Madu ser minha amiga. Exatamente. Olha pra dentro, olha pra dentro, porque tá dentro, entendeu? Começa a questionar, a perguntar, porque as respostas estão dentro. Arrasou, gente. Muito bom. Madu, aqui a gente pode dar beijinho, né? O programa da Xuxa não é pra mandar beijinho. Você quer mandar beijinho e agradecer alguém? Porque assim, olha, gente, eu não sei você, mas eu ficaria a tarde toda aqui, nesse bate-papo, que a pessoa tenha conteúdo inteligente demais da conta. Tô falando pra você, a gente ficou 2 horas conversando e só anotando as dicas, sabe? Porque eu sou dessas. Então, eu ficaria. Por isso que eu tô te pedindo aí, ó. Compartilha com mais gente que precisa ver e acompanha ela nas redes sociais, que tá aqui embaixo as informações dela. Acompanha, que você vai ver como você vai sair transformada a partir desse conhecimento. Combinado? Amiga, quer mandar beijinho pra alguém? Agradecimento? Fala aí. Eu quero agradecer vocês pela oportunidade, né? E todas as pessoas que me seguem, que estão sempre comigo lá desde muito tempo. E a minha escola, porque é uma escola linda que todo mundo deveria conhecer, que é Aos Caminhos. É uma escola especialista em educação sexual. Eu sou o que eu sou hoje grata a essa escola, porque eles ensinam de uma forma que ninguém ensina. Ai, que lindo! O nome da escola se chama Aos Caminhos. Já gostei do tema também. Eu gosto muito dessa coisa que me leva a refletir, sabe? Que me leva à profundidade do entendimento da coisa. Eu gosto disso, gosto dessas provocações. Então, Manu mandou beijinho aqui, ó. Vamos para a câmera do meio, agradecendo a você que está sempre aqui comigo, acompanhando cada uma dessas histórias, cada uma dessas jornadas que são verdadeiras. Então, eu quero muito agradecer a você. E obrigado por me acompanhar, por se inscrever nesse canal. Não esquece de compartilhar, porque eu encontro com você, ó, no nosso próximo podcast. Elas Donas de Si. Tchau!